Estamos dando início a mais um programa Andréa Rezana para você, querido telespectador, aqui na programação da GTV, na plataforma Sul TV. Nosso canal é o 141 e hoje nós temos a presença especial do presidente, diretor-geral do Sincodiv Fenabrave, e logo nós vamos falar mais sobre isso, mas é uma grande personalidade, referência no nosso estado do Rio Grande do Sul, também presidente e proprietário da Kia Sun Motors, né, Jefferson? Kia Sun Motors e Suzuki Sun Motors. Isso. 4 rodas e 2 rodas. Ah, sim, isso nós vamos falar porque eu sei e acompanho nas redes que ele é o fã das 2 rodas, né, Jefferson? Gosto muito. Sonho de criança. Puxa, então aqui a gente vai saber muito hoje, porque eu trouxe hoje o Jefferson aqui no programa Andréa Rezana para a gente atualizar o nosso telespectador da situação atual do setor automotivo. Primeiramente, eu quero trazer um pouco de esclarecimento para quem assiste, acompanha e escutam muito sobre essas nomenclaturas, Fenabrave, Sincodiv, e quem não é do meio acaba às vezes não conhecendo, e eu acho tão importante, Jefferson, pois o Jefferson assumiu em janeiro deste ano a presidência do Sincodiv RS, Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, e também a diretoria geral da Fenabrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Então, como é importante para as pessoas, né, para aquelas pessoas que não conhecem o setor, poderem entender o que são essas grandes representações dentro do setor automotivo, Jefferson. Bom, o sindicato, ele engloba, óbvio, todas as concessionárias. Aí quando a gente fala em veículos, todo mundo só pensa em carro. Não, quando a gente fala em veículos, nós estamos falando de 4 rodas, veículos, dos utilitários, nós estamos falando de motos, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e tratores. Então, nosso sindicato engloba todas estas empresas. São 722 empresas, são 722 concessionárias aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? E atuamos em todos estes segmentos. O sindicato, ele faz muito mais a função patronal, tá? E normalmente as 2 entidades não têm a mesma representatividade. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul que nós fizemos uma fusão do Sincodiv com a Fenabrave, porque a Fenabrave é a federação que engloba estas mesmas entidades. Só que como é que é dividido mais ou menos o trabalho? O sindicato, ele cuida mais da parte laboral, do acordo, convenção de trabalho com o sindicato dos trabalhadores, tá? Do regramento, e a Fenabrave, ela cuida muito mais da parte institucional. Isso há bastante tempo, isso não é operação minha. Há 15 anos atrás, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós decidimos que teria uma fusão das 2 entidades e se chamaria Sincodiv e Fenabrave. São, 2 atas diferentes, tá? São 2 CNPJs diferentes, mas a gente faz a administração em conjunto dos 2. Hoje a gente cuida da forma institucional da federação e também cuida da parte, principalmente da parte laboral, que são as convenções, acordos de trabalho e regramentos da substituição tributária, do ICM no estado do Rio Grande do Sul, enfim, tudo que comporta dentro do nosso setor. Perfeito. Nós temos aqui bastante perguntinhas também para atualizar o nosso telespectador quanto a essas mudanças também que tem aí gerado muita polêmica. Mas antes de a gente entrar nessa veia, Jefferson, a gente gostaria de saber como que está a situação atual pós-enchente, algumas medidas, porque olha só, que loucura, né? Ou talvez seja a grande, digamos, um grande privilégio para nós gaúchos, tu assumires em janeiro nesse setor e em seguida vem essa enchente, mas eu digo, uma grande representação que já lidera e já atua, talvez tenha sido exatamente no momento ideal para que você possa realmente conduzir essa situação, né, Jefferson? Não, primeiro, quando eu assumi, disseram que eu não ia trabalhar muito, tipo assim, tu pode dedicar 3 horas da tua semana, tá resolvido. Aí começou a virar 3 horas por dia, 4 horas por dia, enfim, com tudo isso que aconteceu. Mas óbvio, a gente se propôs, nesse momento eu me encontro em condições de desenvolver esse papel. Eu já tinha sido convidado anteriormente, já
presidente Fernando Sbroli, que infelizmente faleceu em 2019, no último mandato dele, que iniciou em 2017, ele já não queria mais ser presidente, ele já tinha falado para que eu assumisse. Eu disse, olha, eu não tenho condições, porque naquela época eu tinha concessionária no Uruguai, então eu não tinha como dividir trabalho aqui com o Uruguai. E nesse momento, sim, agora eu tenho condições de assumir, então a gente assumiu o triênio 2024 a 2027, que é o período do nosso mandato, são 3 anos, tá? E óbvio que quando tu tem um episódio, um evento desses, muda toda a tua rotina, muda toda a tua vida. O Rio Grande do Sul não teria uma participação no UOL, na Folha de São Paulo, no O Globo. Semana passada nós estávamos aqui com uma empresa dos Estados Unidos, com uma rádio dos Estados Unidos, que estava fazendo uma transmissão da tragédia. E, infelizmente, nós temos que falar que com certeza aconteceu o que ninguém esperava, ninguém imaginava, mas também eu posso dizer assim, que tá óbvio que em tudo na vida tem a parte boa. A nossa entidade, ela está muito mais unida. Nós fazíamos reuniões antes deste episódio e nós tínhamos lá 50 pessoas, 40 pessoas. Nós fizemos uma reunião essa semana e nós tínhamos 110 concessionários numa reunião. Então, tu sente a carência, a necessidade das pessoas do setor de se comunicar. Para se ter uma ideia, nós somos 722 concessionárias, 300, ou seja, em torno de 40%, foram atingidas. Meu Deus. Tá? De alguma forma, tiveram as suas estruturas com danos da ocorrência ou do excesso de chuva, ou do temporal, ou do alagamento, porque como tu tem o estado inteiro, tu tem peculiaridades. Tu teve o Vale do Taquari, que desmoronou e que veio. Tu teve 2 regiões em Porto Alegre que ficaram alagadas, que as concessionárias ficaram embaixo d'água. Então, tu tem diversas situações diferentes. Tá? Mas mostra-se que a nossa entidade, a nossa categoria, ela está aqui disposta para construir o futuro do estado do Rio Grande do Sul. Em momento algum, nós deixamos de trabalhar. Eu acho que é importante sempre citar isso. Nós, a concessionária, todo mundo pensa só no glamour de comprar um automóvel. Mas a concessionária, André, ela não é só isso. Nós temos uma responsabilidade social, nós somos um serviço de utilidade pública no momento que a gente presta manutenção para os automóveis, e no momento que a gente presta manutenção para os automóveis, nós somos indiretamente responsáveis pela mobilidade. Se tu não tiver o teu automóvel em condições, tu não vai poder trafegar. Quando ocorreu o episódio, que começou a enchente mesmo com grandes proporções, na sexta-feira, dia 3 de maio, nós fizemos uma reunião emergencial no domingo à noite, dia 5 de maio, onde nós tivemos mais de 50 concessionários que participaram da reunião, e a primeira coisa que foi decidido, olha, mesmo sem ter condições, nós vamos encontrar forma, mesmo que o prédio da Kia não tem condições de operar, nós vamos achar uma forma de os veículos da Kia não ficarem sem manutenção. Então, óbvio, nós tínhamos 2 prédios, nós utilizamos o outro, mas mesmo as concessionárias que tinham só uma instalação, elas acabaram juntando com outra empresa para prestar o serviço técnico. Ao mesmo tempo, nesta mesma noite, nós decidimos, bom, nós estamos diante de uma calamidade, nós temos que fazer a nossa parte social. Os concessionários aderiram a uma campanha e nós trabalhamos de forma gratuita até o dia 31 de maio, prestando serviços, fazendo manutenção, utilizando o nosso pós-vendas, inclusive comprando peças fora, porque não precisava ser carro da minha marca, e nós prestamos serviço para todos os carros oficiais e os carros que estavam em socorro, na linha de frente, não só de socorro, como na linha de recuperação do estado. Nós trabalhamos de forma gratuita, ver o que aconteceu. Eu vi, tá diante de uma catástrofe, tu tá sem receber porque tu não tem Detran, e ao mesmo tempo nós ainda estamos estendendo as mãos, trabalhando para que a sociedade pudesse se recuperar, para que a gente pudesse contribuir de alguma forma com a reconstrução do estado. Jefferson, isso foi fantástico, porque inclusive noticiei no nosso site esse trabalho, porque realmente mostra a colaboração e a administração, que você está já atuando bem numa situação calamitosa e unindo, né, forças, porque é muito importante a gente entender que o setor
A concorrência é natural, mas o importante é que existe equilíbrio, que tem espaço de mercado, né, Jefferson? E tu, como já atua há muito tempo no mercado, e conseguir reunir exatamente no momento crítico, em solidariedade, sem recurso, porque estava todo mundo, né, nessa situação sem poder vender e perdendo, e ainda ajudando a manutenção esses veículos que estavam na linha de frente e precisando de apoio. Foi uma coisa fora do comum, né, Jefferson? Isso teve uma repercussão muito grande, porque além deste trabalho, nós colocamos as concessionárias que tinham condições, que estavam com seus prédios que não tinham sido afetados, também ficaram como ponto de arrecadação, ponto de coleta. Boa parte dos concessionários colocaram a sua frota. Eu coloquei 2 caminhões à disposição para fazer a entrega de mantimentos. Todo dia, 6 horas da manhã, tinha gente da nossa empresa, todos os dias, nós estamos falando, sábado e domingo, inclusive. Tá? Nós trabalhamos 31 dias direto. O primeiro domingo que eu fui ter folga foi o primeiro domingo de junho, o primeiro ou segundo, que agora não me lembro. Tá? Mas nós trabalhamos direto, todos os dias às 6 horas saíam caminhões daqui para atender Canoas, que não é a nossa região, mas como a gente sabia da dificuldade de chegar em Canoas, nós temos os caminhões 4x4 que tem uma capacidade de carga um pouquinho maior. Isso também foi disseminado na rede toda, então toda a rede participou, se doando da forma que cada um podia, fazendo uma entrega para que a gente efetivamente tivesse uma participação naquele momento crítico e na reconstrução do Estado. Agora nós estamos precisando de ajuda. E é muito importante a gente estar trazendo isso para que o telespectador esteja ciente, porque existe uma imagem que passou, acabou tudo, né? Porque é aquela sensação, já abaixou o nível, mas agora a gente vê que tem chuva, sobe de novo, mas aquele risco eminente da Porto Alegre totalmente inundada e algumas outras cidades conforme devastação que nós vivenciamos, espero que não, né? A gente não pode dizer nada que nunca, porque não existe, né, previsão. Mas a gente observa essa união e é importante trazer para o telespectador, como o Jefferson está colocando aqui, todo esse empenho do setor automotivo, que também é fundamental para a economia do próprio Estado, né, Jefferson? Então, é importante a gente colocar isso, como tu disse, porque é fundamental também esse movimento do setor automotivo. Eu quero continuar, né, perguntando para o Jefferson, quais são as medidas para a retomada agora, que a gente viu, inclusive, uma das sedes, como o Jefferson falou, uma das sedes da Kia, Sun Motors, foi também totalmente alagada, como várias sedes ali na Ceará, né? Totalmente destruída. Como é que é ver um patrimônio, inclusive, Jefferson, que a gente tem que falar, um local que a Sun Motors tinha lá, inclusive, de trazer amigos, né? Sempre fazendo um churrasco, fazendo um evento, que tu tem essa particularidade, né, de agregar, de unir pessoas. Então, a gente sabe que lá era um espaço, inclusive, que trazia outros valores, né? Outras alegrias. Como que foi ver isso e como é que está sendo essa retomada? Não, é muito complicado ainda falar disso, porque lá é a loja que nós tínhamos na Ceará, ela é a minha casa de festas, tá? Tinha um espaço todo montado, um lounge para receber os amigos, o meu escritório pessoal ficava lá, mesmo tendo 2 sedes, eu tenho uma outra sala na Ipiranga, mas todas as minhas coisas pessoais ficavam dentro da loja da Ceará. Vou te dizer assim, que as 5, 6 primeiras vezes que eu tive lá, inclusive com a loja alagada, não tem como tu segurar, tu acaba te emocionando, porque na verdade tu começa a olhar ali, poxa, quantos anos tem da minha vida aqui, quantos anos de trabalho tem aqui, eu tô perdendo os últimos 10 anos da minha vida, é mais ou menos isso que tu tem de sensação quando tu tá ali, e efetivamente naquela estrutura não sobrou nada, não sobrou um computador, não sobrou uma mesa de escritório, os vidros todos caíram, era um rio dentro da concessionária. Nós chegamos a ter 1,70 m de água dentro da concessionária. Meu Deus, que loucura. Nosso lounge foi todo... Eu tinha uma mesa de sinuca que era montada em cima da estrutura de um automóvel, que eu precisava de 6 pessoas para remover ela. Ela rodou uns 40 metros, ela atravessou a vitrine e rodou uns 40 metros pela força das águas que estavam lá dentro. Então, só por aí tu tem uma ideia do tamanho do estrago.
Aquele prédio não está pronto ainda, ainda estamos decidindo a operação, o que vamos fazer. Eu tenho uma outra loja que está funcionando a pleno, mas muito provavelmente nós não vamos utilizar aquele prédio porque eu já tenho um custo muito alto para arrumar ele e poder devolver para o proprietário, porque é uma loja alugada, tá? E se eu for colocar ela em movimento de novo, ainda tenho esse custo dobrado, que é montar todo o mobiliário, todo o parque de informática, enfim. O resto todo do prédio vai estar em perfeitas condições. Ele é um prédio que foi feito para concessionária, mas dói muito porque eu não vou reconstruir lá a minha casa de festas, a minha casa de brinquedo. Então, por isso que provavelmente a gente não vai voltar para aquele local. Já temos um outro projeto aí em mente, mas isso aí nos próximos dias a gente vai estar decidindo, vai estar noticiando. Exato. Bom, então já sabe que nós vamos trazer o Jefferson para noticiar esse momento de alegria também, porque é isso que a gente quer trazer para o nosso telespectador, porque o importante, né, Jefferson, é que a gente tem vida, tem força para se recuperar, é doloroso, é difícil, não existe, é uma perda de uma história. Então a gente tem que saber se reconstruir individualmente, se reconstruir com a equipe, com as pessoas. É todo um contexto, é uma cadeia, né? Tem várias perdas lá. Para começar, não tenho nem passaporte, porque meu passaporte ficou na dentro. Agora ele tá preso, não vai poder andar de rodas saindo do país. Agora, nesse momento, eu ainda não posso sair do país, porque eu não fiz o passaporte novo, tem que fazer o passaporte novo. Mas, enfim, eu acho que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, isso é uma grande lição para nós. E a gente falava isso em relação à pandemia, nós temos que nos adaptar a um novo normal. Talvez isso também seja um novo normal. Eu acho que nós estamos recebendo muitos ensinamentos aqui. Tá? E eu tenho falado que esse é o momento que o Rio Grande do Sul tem a possibilidade de se reconstruir, mas de uma forma diferente, talvez de uma forma melhor, por que não? É verdade. Tá? Tem razão. Porque nós somos obrigados a olhar, independente do partido, prefeitura, estado e governo federal, e bom, nós temos que fazer a união desses territórios políticos, nós temos que fazer para a reconstrução, tanto de Porto Alegre quanto do estado. E por que não fazer de uma forma melhor? Por exemplo, vamos examinar todas as pontes que nós tínhamos. Elas estavam nessa linha, vamos fazer todas elas com elevada. Tem uma série de coisas. Bom, eu falo, ninguém tem culpa disso, gente. Nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum presidente tem noção do que isto possa acontecer. Agora, também mostra que, de alguma forma, a gente maltratou o nosso estado, em vários aspectos. Tá? Se tu olhar, eu comento isso, qual foi o último prefeito que mexeu embaixo da terra aqui em Porto Alegre? Se não me engano, foi o Fogaça que mexeu parte do Riacho Ipiranga, que é onde ele mexeu, não alagou. Porque se tivesse alagado, teria sido o caos total de Porto Alegre, só sobraria a parte elevada. Exato. Tá bom, só que mexer embaixo da terra não dá voto. Exato. Infelizmente. Se não tivesse alagado o centro, o 4º distrito, o prefeito Melo teria ganho um voto a mais? Não teria. Então, vamos entender os dois lados. Quanto custa para mexer embaixo da terra? Há 10 anos atrás, na nossa Câmara de Vereadores, estava sendo votado a derrubada ou não do Muro da Mauá, porque nós não tínhamos nenhum evento aqui que fizesse sentido tu ter um muro tapando aquele visual maravilhoso que nós temos lá no Embarcadero, na beira do rio. Estava sendo votado para derrubar o muro. E agora a gente viu que ele colaborou. Não tem como dizer que não. Óbvio. Pelo amor de Deus, quando eu escuto ainda me dizerem, mas não prestava, mas pelo amor de Deus, ele segurou o máximo que pôde, né? Era uma coisa aí, diante de todo este cenário, tu vai fazer um investimento em máquina que nunca precisou ser usada? Tu tá certíssimo, Jefferson, e eu acho que a nossa mídia, infelizmente, ela tá mais preparada para condenar do que para colaborar e achar os pontos que precisam ser melhorados. Exatamente. E aí que vem essa catástrofe, para fazer a gente ter um olhar de construção, de união, não de destruição. Mas será que a gente consegue? Será que nós estamos preparados como sociedade, como seres humanos?
Eu tenho feito essa pergunta, a gente desviou bastante Sim, não, mas do é assunto importante, aqui tá? é exatamente mas isso. Nesse momento não cabe condenar nenhuma das entidades, porque Exato. ninguém imaginava. Eu nunca vi um prefeito e um governador trabalharem tanto. Não, e tu, como concessionária, iria querer que a tua loja que tu sonhou fosse inundada? Tu iria estar na expectativa que isso fosse Nem o pior acontecer? pesadelo te passa uma coisa dessas pela cabeça, que pudesse acontecer. Então, vamos parar de criticar e vamos reconstruir. De que forma nós vamos reconstruir? O que a gente pode fazer de melhor nesse momento? De que forma a gente pode aproveitar esses recursos que estão vindo? Esses recursos que estão vindo, eles são suficientes para a recuperação do nosso Estado? Não são. Nós temos que ter essa avaliação para que a gente possa fazer um Estado melhor. Me preocupa sim, várias pessoas falando, vou sair do Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos diminuir a população. Exato. E nós precisamos do empresário aqui, né? E ainda mais nesse momento. É bem aquele ditado, né? Tu só fica um time que está ganhando ou tu vira um covarde e sai fora? Então, a gente precisa que mas você acredite. Mas ao mesmo tempo, quem está saindo, eu também entendo o que está acontecendo. Poxa, não quero ser tão tu tem uma fábrica, tá? Tu produz, tu tem um maquinário caro para produzir, sei lá, cadeira que seja, sim, tá? É porque eu olhei para a cadeira aqui, por isso que eu estou falando, tá? Tu tem um maquinário caro. Pô, tua fábrica larga 2 vezes em um ano. Tu não vai repensar? Com certeza. Aí é que é a minha sobrevivência, né? É a sobrevivência do meu funcionário. É passível. Mas aí que vem, Jefferson, a estrutura do governo federal e estadual. O Estado, principalmente. Para ajudar essa empresa a ela continuar, porque não são fatos naturais, são fatos fora do comum. Então, precisa sim desse aporte do Estado. E outra, a gente já está entrando numa veia que me causa curiosidade sem conhecimento. Eu vou te perguntar, mas porque eu não tenho conhecimento de base disso, mas a gente escuta muito. Por que o Estado de Santa Catarina cresce tanto em questões de empresa, de mercado, de economia? Existe algum incentivo diferenciado no governo de Santa Catarina em comparação ao Estado do Rio Grande do Sul? Porque a gente tem que buscar modelos que estão crescendo, que estão evoluindo. Por que o nosso Estado tem tanta dificuldade quanto a isso? Primeiro porque o nosso Estado é velho. Nós somos um Estado com a maior faixa etária da União hoje. Tá? E isso coloca um número muito grande de pessoas recebendo que não estão ativas, até porque tu aumentou demais a expectativa de vida nos últimos anos e tu não mexeu o suficiente na estrutura para uma aposentadoria. Hoje, com 65 anos de idade, tu pode te aposentar tranquilamente, independente do tempo, tá? Só que com 65 anos de idade tu estás ativo. Tu pode e deve contribuir porque tu tem muita experiência. Tu vai ser o atacante do time de futebol? Não, porque tu talvez não tenha mais a velocidade, mas tu pode ser o capitão. Claro. É o intelecto. Exatamente, tá? E esse é precioso, né, Jefferson? Isso é uma das coisas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Segunda coisa, que eu vou dar um exemplo até dentro do meu setor. Você sabia que os bancos têm medo de financiar no Rio Grande do Sul? Porque quando teve aquelas revisionais de financiamento, o estado do Rio Grande do Sul foi o campeão no Brasil, tá? Em ter aquelas ações revisionais contra os bancos. Intermináveis. Então, gente, aí nós estamos com um problema cultural que nós temos que mudar. Exato. Nós temos que querer crescer e não querer ganhar sem fazer nada. Tá? E isso foi uma das coisas que fez com que os bancos também diminuíssem até ou reavaliassem a forma de crédito no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos contestadores, tá bom, mas vamos contestar com fundamento. Com certeza. Tá? E muitas vezes nós não temos esse fundamento para contestar. Então eu coloco essas duas coisas aí, e aí eu junto com a dificuldade de legislar no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma cadeia de tributação das mais complexas e mais complicadas do Brasil. A nossa substituição tributária, especificamente no nosso setor, tá? Nós estamos 5 anos atrás dos demais estados. Imagina. Só para te teres noção,
Até 2017, nós éramos o 5º estado em venda de automóveis no Brasil. Perdemos essa posição para Santa Catarina. Por quê? Porque eles atualizaram a legislação da substituição tributária, tá? Que é o principal imposto estadual nos automóveis. Perfeito. E nós só viemos a fazer isto em dezembro de 2021, entrando em vigência em janeiro de 2022. Imagina. 5 anos se passaram. O que aconteceu? O estado de Santa Catarina hoje vende 20% a mais do que o estado do Rio Grande do Sul. Porque nós ficamos para trás. Agora o estado de Santa Catarina já fez uma outra atualização que nós estamos discutindo aqui e que nós não temos nem movimento ainda do governo para que a gente entre dentro daquilo que os outros estados estão fazendo. Nós estamos pedindo alguma coisa diferente? Não, nós estamos querendo assim, não, eu quero um benefício para a minha categoria, eu tenho... Não, a gente só quer equiparação com o que aconteceu com os demais estados. E isso não vem ocorrendo. Tá? E aí tem mais coisas assim que tu começa a enxergar. Pô, tu tá na BR-101, o estado do Rio Grande do Sul. A cor do asfalto é diferente. O limite de velocidade aqui é 100 km por hora. Tu cruzou a fronteira em Passo de Torres ali, quando tu passou Torres, a velocidade é 110 e muda a cor do asfalto. Porque esse é a rodovia federal. Me explica, me ajuda a entender isso. E o pior de tudo é que em algumas tu ainda vê que vai reduzindo aqui dentro, em alguns intervalos, né, para 80, tu nunca sabe certa velocidade que tu tem que atuar dentro da ferrovia. Eu não gosto disso, eu conheço as estradas, eu já dei o estado inteiro, mas hoje eu sou obrigado a botar o Waze para saber qual a velocidade que eu posso andar. Não é porque eu preciso me localizar, é para saber qual a velocidade que eu posso andar. E isso antigamente era automático, a gente sabia, por causa do ciclo de pessoas, de movimentação, a gente tinha já uma conscientização de educação até, né? Que isso foi se perdendo, parece que foi aumentando, quanto mais restrição, mais, como é que se diz, mais infringindo a lei aparecer. Bom, mas nós vamos para um breve comercial e logo voltamos, continuando aqui com o nosso querido convidado de hoje, Jefferson Furstenau, como que eu sou? Furstenau, isso aí. Furstenau, aqui junto conosco, o nosso presidente e diretor-geral, Fenabrave Sincodiv. Já volto. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo do setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto.
São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Aqui na Soul TV você tem criatividade, transformação, entretenimento, informação, tecnologia e interação. Compartilhe com seus amigos e família gratuitamente a apenas um clique de distância. Vamos pegar como exemplo Jorge, que está assistindo a um dos clássicos no canal de filmes Soul Cineclube em seu celular. Basta clicar na tela e se dirigir à setinha que aponta à direita. Depois, é só escolher uma rede social. Ele escolheu mandar para sua esposa pelo WhatsApp. Viu só? Ela recebeu o link e já pode acessar de onde estiver. Se ela não tiver o aplicativo, é só instalar e aproveitar. Soul TV, de graça e com o controle em suas mãos. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor em Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais e vamos dar seguimento a essas perguntas aqui, conhecendo um pouquinho mais do setor automotivo com o nosso querido presidente, diretor-geral FenaBrave Sincodiv. Jefferson Forcinal, hoje nós estamos aqui trazendo um pouquinho da leitura do que está acontecendo pós-enchente, essa reconstrução, mostrando que o Rio Grande do Sul é guerreiro, é um povo bravo, unido e forte, como diz, né, o nosso hino. Mas eu quero trazer aqui uma situação que vem trazendo já há algum tempo uma preocupação, acompanhei já alguns movimentos sobre a questão da reforma tributária. Como que o setor automotivo está encarando, porque está chegando aí, né, em 2026, passa a vigorar essa nova reforma tributária, para a gente entender se isso vem a ser positivo para o setor automotivo, não vem, porque ela tem particularidades, essa reforma. Eu tenho escutado que para alguns setores ela é positiva, para outros ela prejudica por causa das questões regionais de cada estado. Conta um pouquinho para a gente, Jefferson. Nós vamos ter muita dificuldade até de aplicabilidade, de mudança de sistema para entrar dentro dessa nova carga tributária. Quando nós estamos sim precisando de uma reforma tributária para simplificar impostos, e não para aumentar o número de impostos. E o que nós estamos vendo é um aumento do número de impostos, é uma dificuldade muito grande até de tu ter certeza daquilo que tu está fazendo, porque nós vamos caminhar aí durante 2, 3 anos com impostos antigos e impostos novos. Esquecem numa reforma que tu tem estoque. Eu vou pegar específico a minha concessionária, que não é uma concessionária grande, tá? Mas eu tenho hoje
em estoque de peças, aproximadamente 5 milhões de reais em estoque de peças de automóveis. Eu tenho peças que foram compradas há 15 anos, eu tenho peças que foram compradas há 10 anos. Elas já têm um sistema de tributação que é meio maluco, tá? Eu sempre falo isso. Eu vou comprar esse copo aqui, se eu compro da Kia, ele é por substituição tributária, então é os 12% direto que ela recolhe. Se eu compro esse copo aqui de uma outra empresa de São Paulo, que não é a Kia, que não é um importador oficial, ela já não é mais substituição tributária, ela é débito e crédito. Se eu comprar esse mesmo copo aqui do estado do Rio Grande do Sul, é outra tributação, tá bom? Mas é o mesmo copo que eu vou vender. Qual dos três que eu vendo quando tu vem comprar? Qual dos três? Qual a forma que eu uso? Tá? Então a gente tem que fazer codificações diferentes por causa da tributação e não por causa da peça. A peça é a mesma. Que absurdo isso, Jefferson. Ok, eu vou entrar 2 a 3 anos adentro, fazendo uma transição de impostos. E eu não vou ter a simplificação com um número expressivo. Não, tu vai ter um número de impostos menores. Não vou ter isso. E se na reforma tributária nós não fizermos o equilíbrio dos estados, porque uma das coisas que o Rio Grande do Sul hoje perde para os demais estados é porque nós não temos competitividade fiscal. Nós não estamos na região da Sudene. Então tu olha que o Bongo, que é um caminhão da Kia, ele é produzido, ele é montado aqui no Uruguai, em CKD, para fazer parte do Mercosul, mas ele não entra no Rio Grande do Sul porque ele não faz parte da região da Sudene. Então ele tem que ir lá para o Nordeste, ele vai lá para o Espírito Santo de navio. Ele é produzido aqui a 800 quilômetros daqui, em Montevidéu, mas ele sai de Montevidéu, ele vai até o Espírito Santo de avião para depois voltar para cá, de navio, para depois voltar para cá de carreta só por causa da tributação. Não, mas agora me diz uma coisa absurda dessas. Quem é que está falhando? Olha o que nós estamos perdendo em logística para fazer isso. É um absurdo. Tá? Mas o estado do Rio Grande do Sul, por não pertencer à região da Sudene, não tem as mesmas regras para a nacionalização dos produtos. Mas isso quem é que decide isso? Isso é o governo federal? Tem benefícios que são implementados pelo governo federal, que são votações. Não, esta região aqui ela precisa de um auxílio, então nós vamos votar para que ela tenha esta vantagem fiscal. E óbvio que daí com essa vantagem fiscal, ela quase que elimina, desclassifica os outros, os demais estados. Então nós temos algumas coisas assim que são absurdas. Se esse carro entra pelo Rio Grande do Sul, vai arrecadar um imposto para cá? Sim. Se fosse o mesmo imposto que seria arrecadado no Espírito Santo, a mesma regra, óbvio que por logística esse carro chegaria aqui. Porque hoje, 60% dos carros vendidos no Uruguai são produzidos no Brasil. As carretas vão daqui para o Uruguai lotadas. As carretas vão de carreta. E essas carretas voltam de lá vazias. Porque aí nós temos que usar o transporte de navio para levar até o Espírito Santo. Que absurdo. Mas isso tem coerência, aquela coisa, é perdendo tempo, é perdendo resultado por uma questão matemática? Porque existe uma guerra fiscal entre os estados. Óbvio que o Espírito Santo leva uma grande vantagem nisso, por ter uma tributação menor, ele consegue ter uma população menor e uma movimentação muito maior. O porto deles movimenta muito mais do que o nosso porto aqui em Rio Grande, por esta vantagem fiscal. Então, a primeira coisa que tem que estar é um equilíbrio fiscal entre os estados, para que tu não tenha essa competitividade e para que tu abrevie também a logística. Porque o Brasil é um país que ele não tem outra logística a não ser o transporte rodoviário. Tá? Então, olha o que a gente desperdiça com as carretas subindo vazias, tá? E são obrigadas a descer cheias porque o mesmo produto foi de navio para lá, para descer de carreta. Não, isso é um atraso, é um absurdo. A gente está num país, num momento de expansão de tecnologia e vivendo ainda esse atraso por questões fiscais. E o pior, Jefferson, é que como impedir essa mudança? Como se diz, como argumentar que essa reforma ela já nasce problemática, ela já nasce errada? Por que instituí-la? Olha, precisa ser feita, a reforma precisa ser feita, tá? O início dela, a forma como ela foi desenhada, ela não era para ir para este lado, mas é que aí tu entra na série daquelas dos interesses. Não, a Andrea defende a categoria
agrícola. Então, vamos criar um benefício para a categoria agrícola. Então, muda o formato da legislação e faz ela um pouquinho diferente. O Joãozinho do Passo Certo, ele defende os advogados. Então, muda a tributação dos advogados. E assim começa a ser essa miscelânea. Se nós olharmos o que é a proposta inicial para a quantidade de alterações que já tem, tá? Para a quantidade de emendas que já foram colocadas dentro da reforma, é isso que fica complicado. E aí tu tem que saber qual emenda que tu vai usar para saber se tu está pagando o imposto certo ou o imposto errado. Mais uma vez, infelizmente, nós estamos complicando muito mais do que ajudando. É isso aí, nós vamos acompanhar com o Jefferson, está convidado a voltar mais vezes para a gente poder esclarecer para o nosso telespectador e acompanhar se pode ter algum evento positivo as alterações que vão vindo até 2026. Acredito que tem muito debate e tomara que isso melhore em benefício do nosso estado, porque a gente precisa. Bom, dando continuidade, eu quero perguntar para o nosso querido convidado: o mercado brasileiro está preparado para essa avalanche do mercado automotivo elétrico? Olha, as concessionárias, elas estão preparadas. O país, como infraestrutura, não. Tá? E os carros elétricos, eles são um movimento. A indústria automotiva, ela está vivendo um processo de transição, onde nós estamos buscando uma eficiência energética melhor, onde nós estamos buscando poluir menos, mas ainda não se tem a regra. Então, neste momento, tu vai me perguntar assim, qual é o melhor carro? Não sei, vai das características de uso que tu tem. Tá? Qual o melhor tipo? Se eu uso um carro a combustão, um carro biodiesel, um carro híbrido, um carro elétrico? Cada caso é um caso. E a tecnologia veio para ficar? Todas essas tecnologias vão existir ao mesmo tempo a partir de agora. E vai a questão daquilo que vai ser melhor para ti, que vai ser mais interessante para ti como consumidora. Tu é uma pessoa que roda pouco, que teu carro, tu só roda em Porto Alegre, que tu não faz viagens longas, um carro elétrico te atende muito bem se tu tiver um ponto de carregamento ou na tua casa ou no teu escritório. Perfeito. Tá. Não, tu não tem nenhuma dessas características. Tu passa o tempo inteiro viajando o estado inteiro. Opa, acende uma luzinha de alerta, porque quais os postos de carregamento que tu vai utilizar para carregar esse carro? Quanto tempo tu tem que interromper a tua viagem para carregar um carro elétrico? O carro híbrido não precisa disso, não precisa disso. Tá? O carro a combustão, tendo posto de gasolina, tanto o híbrido quanto a combustão, tendo posto de gasolina, tu está abastecendo, mas esse economiza mais. Bom, de novo, vai depender da característica daquilo que tu precisa, que é a mesma coisa que a gente está vivendo essa transição, até pelo tamanho do carro. Tu pode ver que o mercado de SUVs há 10 anos atrás eram 4 SUVs que existiam no mercado e ele representava aí 12% do mercado. Hoje, ele é 60% do mercado automotivo, são SUVs. Nós, Brasil, éramos especialistas em carros populares. Hoje, tu não tem mais carro popular no Brasil, porque nós entramos com uma série de legislações de segurança e com uma exigência da classe média compradora de automóveis que quer conforto. Então, quanto mais conforto tiver, menos popular fica esse teu carro, tu acaba caindo fora desta linha de veículos populares, onde nós éramos especialistas. Então, é uma transição que nós estamos vivendo. Vão existir todos os combustíveis aqui. Agora, qual o tamanho de mercado? Não sou eu que vou definir. Se o mercado de ERES vai representar 10% do mercado de automóveis, 2%, 5%, não sei. Mas ele tem uma participação e ela já está aqui, já é uma realidade. E Jefferson, a gente vê que tem hoje marcas que estão apostando, inclusive só estão trazendo carros elétricos aqui para o Brasil. Mas, como você disse, é um momento de transição, não quer dizer que elimina a combustão, que elimina o... Inclusive, eu acho que o híbrido seria um ponto de equilíbrio dessas duas versões. Mas... São tecnologias novas e todos vão ter que conviver no mesmo espaço, no mesmo tamanho. E volto a dizer, conforme a tua necessidade, tu vai ter o melhor aproveitamento de um ou de outro. E dentro da categoria de híbridos, tu tem vários híbridos. Tu tem híbridos que não precisam ser carregados na tomada, tu tem híbridos que precisam ser carregados os pluguinhos, não plugin. Tá? Então, tu tem uma série de novas tecnologias que isso é bom, é sinal de que a indústria se desenvolveu, é sinal que ela está pesquisando. E além das que já existem,
Pode apostar que nos próximos 2, 3 anos vão ter outras tecnologias e outros combustíveis. Pode apostar no que eu estou te dizendo. Acredito porque é isso, é inovação. Nós não tivemos a transição do gás. O gás, ele teve sua sobrevivência, mas como pela prática e questões fiscais de impostos, caiu o preço do combustível em alguns e ele acabou não ficando mais tão interessante. Como o diesel. Eu cresci escutando o meu pai dizendo que tinha que ter o carro a diesel porque era mais econômico. E que tinha uma autonomia maior. Exato. E hoje em dia é o contrário. Acaba ficando mais caro do que o carro a gasolina. Enfim, a gente viveu todas essas alterações, né? Inclusive do álcool, que teve uma época que era um incentivo total o carro a álcool e depois foi morrendo. E por que nós não voltamos com mais forças no carro a álcool? Se tu consegue produzir aqui no Brasil um combustível que nós somos especialistas também e que a gente não incentiva. Parece que a gente não gosta de incentivar aquilo que é nosso. É melhor comprar aquilo que os estrangeiros fazem. Bom, agora tu falou uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que pega no nosso coração, porque todo gaúcho, todo aquele trabalhador que veio das suas origens de fora para o Brasil colonizar e sabem que nós temos um povo com capacidade de produção, nós temos um país com um espaço físico para poder expandir, e por que incentivar e trazer coisas de fora? É uma questão cultural, política, que infelizmente tem que ter um freio, tem que ter uma coerência. Nós crescemos, mostramos capacidade, temos que investir dentro do nosso próprio país. Mas continuando nesse mesmo tema, Jefferson, então vamos conviver com todos esses modelos, né, digamos, de combustão, de combustível. O que hoje o setor de manutenção, digamos, vou dar um exemplo, hoje eu ainda não sou uma expert, né, automotiva, mas eu conheço um pouco dos meus carros antigos, porque meu pai, olha, bacana que eu vou contar aqui, eu digo, meu pai me ensinou quando eu era pequena, nós tínhamos um Del Rey, quando eu ia sair, não tinha na época alarme, era coisa, ele fazia eu levantar e tirar o rotor. Tudo que entende de carro vai rir até, né? Eu tirava o rotor para ninguém poder sair e ligar o carro. Isso já nem existe. Hoje, se eu precisar, eu levanto o capô e desligo a bateria do carro. Que também podia ser feito naquela época. Que também podia ser feito, mas ele inventava de tirar o rotor. Porque era mais prático para abrir a tampinha, enfim. O que hoje a gente entende é que a gente tinha mais domínio sobre o veículo. Eu, pessoa física, conseguia mexer e dar a minha pulsada. Hoje, nesses módulos eletrônicos, esses módulos, se eu abro o capô do carro, eu não sei aonde meter a mão e posso estar fazendo uma destruição, né? Então, como que está a questão do preparo desses profissionais no mercado para atender esses veículos? Porque eu vou dar um exemplo. Eu tive uma situação agora muito engraçada, eu vou trazer. Começou a dar pane no meu câmbio automático. Eu tenho um Citroën, um C4, e começou a acender uma luzinha, que dizia que era o S, a luzinha da neve. Meu Deus, e trancando na marcha, na terceira, não tinha força. E aí eu, pronto, vou quebrar o câmbio automático, não sei, cheguei em casa, parei e fui pro YouTube. YouTube, ver o que era a luzinha. Dizia que era para trocar o óleo do câmbio automático. Troco. A tentar localizar um mecânico. Não sabia mecânico. Esqueci, tinha que ter ligado pro Jefferson. Aí, consegui um mecânico. Aí ele me deu um orçamento para fazer a troca do óleo do câmbio automático. E eu tinha visto no YouTube. Aí eu disse, não, vou levar na loja, porque eu fiz já a manutenção, né, nesse momento de calamidade, vou levar lá, levei na Lyon. O que o rapaz me diz? Não, o câmbio automático desse teu modelo, ele é vitalício, não se troca o óleo nunca. Eu ia te comentar agora. Quando o rapaz me disse... Viu como o YouTube erra? Cuidado. Exato, com o YouTube. Por isso que eu estou trazendo esse tema junto contigo, Jefferson. Porque olha o absurdo, e ainda eu tive orçamento do mecânico, que ele era para levar e o valor que ele trocava o óleo do meu câmbio automático. Você imagina, eu ia destruir o câmbio, porque ele é um câmbio que já vem com óleo vitalício. Aí,
eles fizeram a passagem, era um sensor do ABS que estava dando Acusando a luz do painel. Exatamente. Então, o quanto é importante a gente ter profissionais qualificados. Eu trouxe toda essa historinha exatamente para a gente poder chegar nessa questão do profissional qualificado para atender esses tipos de veículos. Existe muito problema e eu vejo muitas pessoas reclamando da questão de módulos quando queimam. É que hoje tu tem uma parte técnica, tu tem um desenvolvimento hoje de treinamento muito maior, tá? Requer muito mais horas de treinamento para os técnicos, tá? Até porque tu tem uma diversidade de tecnologias muito maior e é quase como tu pensar num celular. Pensa como é que era o celular há 20 anos atrás, Sim. que ele era, sei lá, um tamanho desproporcional. Hoje tu tem celular até no relógio, se tu quiser. Aí, óbvio que a pessoa que mexe naquele, se não evoluiu, não mexe mais nesse aqui. Então, quem não estudou, está ficando fora do mercado ou está atendendo os carros mais antigos, que é o que a gente chama, o mecânico graxeiro, ele não tem mais espaço dentro da concessionária. Tá? Agora, nós temos nós temos uma geração aí que ela vem estudando bastante. Eu posso falar, dentro da nossa casa, eu tenho um menino, que não é mais menino, trabalha conosco já há 26 anos, pela 4ª vez ele vai disputar o campeonato mundial de melhor técnico da Kia no mundo. Que bacana! Essa competição existe a cada 3 anos, que a Kia faz, e é a 4ª vez, ou seja, ele é um cara que vem se atualizando constantemente. Puxa. Agora, isso é evolução tecnológica, não adianta, tá? E mudou muito, tá? Cuidado, tu não precisa trocar o óleo do carro elétrico, o carro elétrico não tem óleo, tá? Cuidado, um carro elétrico ou um carro híbrido, ele tem mangueiras, conectores que são laranjas, que são os locais que tu não pode colocar a mão porque tu pode tomar um choque, tá? Ele já vem identificado. Agora, isso tem que ser propagado para o consumidor. Espero que o YouTube também coloque isso até para... Tá? Enfim, cuidado com os técnicos de YouTube, porque eles nem sempre vão acertar. E a mesma luz de alerta que a gente chama, que é o que acendeu o teu carro, ela pode significar várias coisas. Tu precisa ter um computador especializado para plugar no teu carro, porque ele vai dar o diagnóstico de, bom, onde é que está a falha? Ó, faz este caminho aqui, ele vai te dar um caminho para percorrer de defeitos que podem estar ocorrendo. Mas aí a gente segue, Jefferson, porque nisso surge o que acontece. O YouTube deu problema, mas eu tive um orçamento de um mecânico que me dizia que era para trocar. Então, como que nós, consumidores, podemos, hoje a gente tem aquela velha cultura que na concessionária é muito caro. Não é mais, porque tu tem a experiência aí, não é mais na concessionária, já foi caro um dia. Hoje nós fornecemos a maior parte das peças para o mercado paralelo, ou para as oficinas mecânicas, elas compram peças conosco. Então, assim, o conceito de que, não, esta é uma mão de obra mais cara, ela é mais especializada. Vai ser mais caro, óbvio, né? Barato é comprar bem. E o barato sai caro, né? O barato é comprar bem. Não, mas isso é importante, então, que o mercado automotivo, como o setor, também vai ter profissionais para atender com tranquilidade o setor do elétrico, As montadoras têm um nível de exigência de treinamento e de equipamentos hoje que vocês não fazem ideia. Nós sofremos com isso, tá? Porque eles nos exigem que a gente tenha essas condições para atender os carros cada vez melhorados. Agora, na linha Kia, nós estamos recebendo carros elétricos, eu estou tendo que criar um espaço especial para atender esses carros. Muito bem, vocês estão recebendo lá também da Kia. Vamos receber agora em julho. Então, mas que bacana, seguem novidade, então. Estamos trazendo novidade que a Kia também vem com carros elétricos aqui no nosso... Nossa linha toda está em híbrido e vamos ter carros elétricos também. Puxa, que bacana, então bom trazer para o nosso telespectador e vamos lá conhecer, Jefferson, quero conhecer esses veículos novos aí que a Kia vem trazendo. Então, hoje a gente pode trazer para o telespectador essa segurança que também vai ter o atendimento, mas é importante. Tudo que se tratar de veículos, hoje em dia, busque a concessionária. Se eu não tivesse, seguido o meu coração, que eu digo, não, vou, sabe o seu sentido? Vou na concessionária, seja o que Deus quiser, vamos fazer o orçamento, não busque custa. Um especializado, faz o orçamento. Exato, e foi o que eu fiz, vou ver o orçamento, conforme é possível. Tu ia mexer num óleo que não se mexe, tu ia pagar para trocar um óleo que não tem necessidade. E podia ter destruído o veículo. Então,
segue essa informação para o nosso telespectador, o quanto é importante, e nós estamos aqui com a fonte, né? Jefferson, que é presidente do setor automotivo e que tem um conhecimento amplo em todo esse mercado. Bom, Jefferson, então, o setor elétrico vem para ficar, a gente está feliz porque está cada vez mais também proporcionando aqueles espaços de conexão, e como o Jefferson diz, não se assustem, ele não vem para tomar o espaço da combustão. Ele tem espaço para todo mundo. Exatamente. E essa é uma concorrência sadia, e tu vai poder optar, depende da tua característica, daquilo que tu vai ter de utilização do automóvel, que vai se adaptar melhor ao estilo, ao tipo de combustível que tu queres. E isso é muito bacana, porque traz a segurança para o telespectador, que um não elimina o outro. Exatamente. É aquela convivência, são formatos e modelos como convivência com a tua estrutura familiar e de trabalho. Bom, nesse mercado, como a gente já esclareceu, vai ter atendimento, vai ter todos os tipos de combustão. Hoje, a gente espera a questão de impostos. A gente sabe que o combustão, ele tem um imposto X. O elétrico, ele vem com um imposto diferenciado, ele é isento hoje. Agora, em julho, já começa a tributar o veículo importado elétrico também. Mas que sacanagem, agora que estava ficando começando... Endereçaram o mercado para um lado e agora já mudaram a regra. Isso é o Brasil, essa é a insegurança que a gente tem, às vezes, de investir aqui, que é a insegurança jurídica e que é a parte tributária. Tá? Então, a partir agora de julho, já tem tributação para os carros elétricos e para os carros híbridos. Então, cuidado. E isso, olha, surpresa, primeira mão, porque ninguém está falando sobre isso. Tem várias regras aí que a gente pode falar de impostos, mas... Vamos trazer o Jefferson para falar mais. E Jefferson, vai entrar também no IPVA? Porque o elétrico está isento do IPVA. Infelizmente, ainda depende de cada um dos estados. Porque o IPVA é estadual, não é federal. Então, essa não é uma determinação federal. Vai depender do que a nossa Assembleia Legislativa decidir. E aí vai mais um problema que a gente vê, o quanto nós sofremos, nós consumidores, com as leis e decisões que alguns acham em benefícios próprios, não para o todo, né? Não para o comum. E aí eu vou dar um exemplo. Então, daqui a pouco, muita gente dizia, vou então comprar meu carro lá em Santa Catarina, vou fazer meu emplacamento lá e vou vir morar aqui, porque... Não faz isso, porque eu estou tomando só vinho gaúcho agora, porque está na hora da gente levantar o que é do nosso estado. Tá? Boa, boa. Então, é isso aí. É bom trazer esse recado, justamente aqui o Jefferson. Foi bom provocar isso, porque mesmo sendo um pouco mais caro, gente, agora é o momento de colaborar com o nosso estado. Eu sei que muitas vezes a gente busca porque o nosso bolso está ali apertado, mas é o momento de a gente apertar todo mundo em união, se apertar um pouquinho e investir e comprar do nosso estado. O Rio Grande do Sul carece, o Rio Grande do Sul precisa do seu apoio. Inclusive, se precisar esperar um pouquinho mais, se o veículo tiver para chegar, compre daqui. A gente precisa. E não é só aqui em Porto Alegre, gente, em todo o Rio Grande do Sul, todo o estado. São 722 concessionárias. 722. É muita. E a gente precisa fazer com que essas empresas permaneçam e que a gente consiga motivar outros setores também. Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Acho que ficou muito esclarecido para o nosso telespectador. A gente fica muito feliz de trazer essas novidades, a informação para quem está nos acompanhando. Quero que tu deixe uma mensagem, um recado para o nosso telespectador que está assistindo e já fica o convite para retornar, porque a gente precisa estar informando e esse é o nosso papel. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Andréia, e o que eu posso dizer é o seguinte, nós vamos reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, tá? E por isso que eu falo, tá? A diferença de IPVA é muito pequena para te sair daqui e se tu não tiver residência lá, ainda tem que fazer uma declaração falsa de residência para emplacar o carro em outro estado? Não, emplaca aqui, vamos defender as cores da bandeira do nosso estado, vamos defender os valores do nosso estado, a economia do nosso estado. Nós temos que fazer a roda girar novamente, da melhor forma possível, e quem sabe nós vamos criar o melhor estado a partir deste episódio. Vai levar tempo? Vai, mas nós estamos aqui para trabalhar, nós somos resilientes e temos muita força. É isso aí. Então,
Siga aqui acompanhando a programação da GTV, nosso canal 141, dentro da plataforma Soul TV, a maior plataforma de TV streaming do Brasil. E seguimos aqui com a programação e agradecendo sempre você que nos acompanha, você que faz parte aqui da GTV, uma emissora preocupada em trazer um conteúdo sério da fonte, aqui como o nosso presidente, diretor da Sincodiv Fenabrave, Jefferson Fortunal. Muito obrigado, fique aí, encerramos mais um programa Andréa Grezana para você.